Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canalzinho Minuto de Reflexão. Que bom estar aqui com vocês, dividindo mais um trechinho do Evangelho para reflexão durante o Evangelho no lar da sua casa. Pessoal, eu trouxe um trechinho aqui, capítulo 19 do Evangelho de Mateus, em que Jesus fala sobre o divórcio. O que você pensa do divórcio? O que Jesus pensa do divórcio? O que as leis divinas falam do divórcio? Então, eu vou pedir permissão para vocês para ler, porque eu não quero que haja uma falsa interpretação da minha parte e da parte de vocês. Então, eu vou ser bem detalhista, tá? Os fariseus, sempre tentando instigar Jesus e fazer com que ele caísse em contradição para poder ter no que atacá-lo, Eles estavam sempre buscando espetar Jesus. Na lei de Moisés falava que um homem pode se divorciar da mulher, uma lei machista, sempre machista, naquela época. Então, até hoje ainda nós temos resquícios daquele machismo, embora já tenha mudado muito, mas naquela época era muito mais machista. Então, um homem pode despedir uma mulher, pode divorciar de uma mulher, e se ela for pega em traição, até apedrejar até a morte, lapidá-la, que ela seria condenada à morte. E os fariseus perguntam, então tá, Moisés fala que a gente pode se divorciar de uma mulher se ele quiser. E aí Jesus fala, como que está na lei? Aquilo que Deus juntou, o homem não separa. Ele fala desse jeito, olha, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio, ele está mencionando a Deus, criou o macho e a fêmea. E disse, por esta razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se ligará a uma outra mulher, E não farão dois, senão uma só carne. Quando Jesus menciona que farão uma só carne, aí ele ainda continua, Porque assim não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou, certo? E aí os fariseus perguntam, mas espera aí, então tá, por que Moisés permitiu que pudesse despedir? Por causa da dureza dos vossos corações. Ou seja, naquele tempo, ainda o homem era muito primitivo, não tinha sentimentos nobres, como nós temos hoje, muito mais do que tínhamos naquela época. O homem evoluiu espiritualmente, não tenha dúvida, as leis mudaram. E o comportamento humano também, nós éramos muito primitivos, mais próximos dos primatas do que dos seres humanos. Mas então, pessoal, quando Jesus fala que seremos uma só carne, na união de um homem e de uma mulher, ele está dizendo, tem uma outra passagem que fala, o que é nascido do espírito é espírito, o que é nascido da carne é carne. Ele está dizendo que a união do homem com a mulher, o espermatozoide com o óvulo, vão criar uma só carne. E o que o homem juntou, o que Deus juntou, o homem não separa. Então, com relação ao divórcio, isso é uma cria dos homens. Jesus não combatia o adultério, tá? Então, ainda ele fala o seguinte, olha, eu por isso vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa a outra, então por qualquer motivo que você separe da sua mulher e se casa com outra, comete um adultério. E aquele que desposa a mulher de outro também comete adultério. Então, Jesus, ele não está combatendo o divórcio veementemente. Mas, ao contrário do adultério. O adultério ele sempre combateu. Mas a separação, o divórcio, ele deixa bem claro que não é o melhor caminho. Mas é mais ou menos o seguinte, como que as leis divinas entendem, eu vou contar esse exemplo, vocês vão entender bem como que ele entende. O divórcio é coisa cria dos homens, para poder resolver os problemas materiais. Tá? O divórcio, então, e isso acaba sendo falho. Por quê? As leis do divórcio de hoje são no Brasil são diferentes de 20 anos atrás, que é diferente de 50, que é diferente de 100 e que é diferente há 200 anos atrás. Ou seja, no mesmo país a lei vai evoluindo. Por que ela evolui? Porque ela nunca foi perfeita. E aí você sai do Brasil hoje e vai para os Estados Unidos. A lei lá é diferente daqui. Qual que é perfeita?
Ambas não são perfeitas. Se você sair daqui e for para a Arábia Saudita ou para algum outro país, ela é diferente. Para eles é perfeita, mas nenhuma delas é perfeita. A lei do divórcio só serve para resolver os problemas de ordem material. Agora, o divórcio na visão espiritual, nas leis divinas de Deus, porque essa é perfeita. Pessoal, é o seguinte, para você conceber um prédio, tá? O que você precisa? De um arquiteto, um engenheiro estrutural, um engenheiro eletricista, um engenheiro de fundações, um engenheiro civil de fundações. Você precisa de um profissional capacitado para fazer o projeto de bombeiro. Ou seja, é uma comitiva de pessoas especializadas e capacitadas para montar esse prédio. E aí faz o projeto e começa a edificação. Quando termina a parte estrutural, o prédio para. Essa é a obra mais cara do mundo. Sabe por quê? Porque é a obra inacabada. A obra inacabada é a obra mais cara do mundo, porque ela fica sem utilidade. Ela fica uma ruína parada ali, sem utilidade nenhuma, poluindo o ambiente. E assim é o divórcio, uma obra inacabada. Assim como nós juntamos uma comitiva de profissionais especializados, capacitados e qualificados para construir um prédio, a nossa vida, não menos importante, eu digo mais, muito mais importante, é montada por uma comitiva de espíritos de luz que nos amam e que querem o melhor para nós e que montam o nosso cronograma de vida ao nosso lado com a nossa permissão. E aí se constrói um projeto de vida. Normalmente esse projeto de vida requer o resgate de alguns débitos e aí você acaba se juntando um macho e uma fêmea. Nem sempre é assim. Pode ser 2 machos, pode ser 2 fêmeas, não importa. A união de um casal teve um projeto com fins anteriores, preparado pela espiritualidade de luz, tá? E aí você começa, montou toda essa comitiva, você começa, e no meio do caminho você casa, você separa, é uma obra inacabada. É uma obra que um dia você vai ter que retomar e acabar essa prova. Essa obra. Então, quando você faz o divórcio, a separação, tá? Fica muito claro que essa separação é uma obra inacabada, que um dia haverá de se terminar. Na pergunta 201 do Livro dos Espíritos fala que o espírito não tem sexo. Então uma relação homossexual, heterossexual, pouco importa. Mesmo porque antigamente, há 50 anos atrás, né, eu nasci em 1973. Alguns anos depois que eu nasci, 76, 79, eu não lembro muito bem, nasceu a primeira criança, bebê de proveta, in vitro ou inseminação artificial. Ou seja, logo mais, nós não precisaremos mais do macho e da fêmea para a perpetuação da espécie. Por quê? Nós já estamos desenvolvendo a fecundação de proveta, in vitro. E aí não mais precisará de um macho e uma fêmea, porque Jesus usa, bem do reino animal mesmo, né? Antigamente era preciso para continuar a espécie. Logo, nós não precisaremos mais do sexo para poder perpetuar a nossa espécie. Então, pessoal, a visão do divórcio na lei material dos homens só serve para separar os bens materiais. E o espírito, esse tende a se juntar. Então, um divórcio é uma obra inacabada que um dia, não sei se é daqui daqui 10, daqui 100 anos ou daqui 200 anos, mas um dia haverá de concluir essa obra. É essa a visão das leis divinas do divórcio. Pessoal, espero ter esclarecido. É um tema muito complexo. Eu me estendi mais do que o normal. Normalmente eu fico aí 6 minutinhos, né? Hoje já deu 9 minutos. Obrigado pela paciência. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.